E o muito aguardado vídeo do Jang Jae-han saiu. Tô aqui pra trazer uma atualização pra vocês sobre o caso desse ator, que foi super sério, que ele foi banido da indústria do entretenimento chinês. Então, se você quer saber exatamente o que aconteceu, fique aqui comigo nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e hoje estou aqui com o tão prometido, tão aguardado vídeo de update da história do Jang Jae-han. No passado eu fiz um vídeo aqui no canal cobrindo a história do Jang Jae-han, o que aconteceu com ele e por que esse ator foi cancelado. E você pode dar uma olhada nesse vídeo se você quiser, eu vou deixar um card aqui em cima. Mas nesse vídeo aqui eu vou tentar resumir a história inteira, porque meu antigo vídeo era de 2021 e muita coisa aconteceu de lá pra cá. Então eu vou contar pra vocês a história completa de como esse ator foi da fama até o boicote e agora ele começou a dar a volta por cima de novo. Bom, pra quem não sabe quem é o Jang Jae-han, ele é um ator chinês de 31 anos que ficou muito famoso no começo de 2021 porque ele estrelou a adaptação de um boys love chamada World of Honor. World of Honor, o drama em si não é boys love, ele é todo censurado, porque pra quem não sabe, a China sempre censura esse tipo de conteúdo, então ele é um boys love na novel, se você ler a novel, mas no drama é um bromance, olha lá. Mas de qualquer forma tem dois protagonistas, um deles é o Jang Jae-han e o outro é o Gong Joon. O Gong Joon é um ator chinês de 30 anos e os dois mostraram uma grande química quando eles estavam interpretando seus personagens, tanto dentro quanto fora das telas. E pra quem acompanha só um pouquinho o mundo do boys love, sabe mais ou menos como isso funciona. Quando você tem um drama do tipo, por mais que seja uma adaptação toda censurada, a galera vai começar a shippar. Não apenas os personagens, como também os atores. É o mesmo caso que aconteceu com o Xiaojun e o Yibo. Eu fiz um vídeo cobrindo a história dos dois também, você pode assistir, vou deixar um card aqui em cima. Foi a mesma situação com o Gong Joon e com o Jae-han. Começou a surgir um grupo de fãs que shippavam os dois na vida real, que acreditava que os dois estavam vivendo um romance. Fãs do casal, né? Vamos chamar assim em português. Tudo tava indo super bem pros dois atores no começo de 2021. Eles eram atores pequenos até então e do nada a carreira deles alavancou muito graças a World of Honor. Eles assinaram com marcas famosas, fizeram divulgação do drama nos programas de televisão, participaram de fan meetings com o elenco do drama e também tiveram a oportunidade de conseguir personagens ainda maiores em outros dramas. No entanto, conforme a carreira do Jae-han alavancava desse jeito, também começou a se notar um movimento de boicote para acabar com a carreira do ator. Então, depois de várias tentativas, uma delas infelizmente acabou dando certo. Em 13 de agosto de 2021, fotos antigas das quais Jae-han visitava um templo japonês chamado Yasukuri foram trazidas de volta na internet. Esse templo é um tanto controverso na China, pois homenageia os criminosos de guerra japoneses envolvidos nas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, incluindo o massacre de Nanjing, que segundo relatos oficiais chineses, matou mais de 300 mil civis e soldados desarmados. Logo que essas fotos surgiram na internet, elas viralizaram no mesmo instante e o Jae-han foi acusado de antipatriotismo, o que na China é uma coisa bem séria. Informações falsas alegando que ele havia prestado uma visita ao santuário circularam amplamente. Jae-han negou essas alegações e pediu desculpas por não saber os significados das construções na área onde suas fotos foram tiradas, e disse que não fazia ideia do significado daquele templo. No entanto, essas desinformações continuaram a rolar, o pessoal não perdoou as desculpas dele e consideraram ele um grande traidor. Algumas pessoas tentaram defender o ator, como o professor In Hong da Universidade Tsinghua, porém logo sua conta no Weibo foi deletada. O cancelamento de Jae-han foi rápido. Em poucos dias, seu nome, redes sociais e todo o conteúdo relacionado, desde dramas em que ele atuou até conteúdo feito por fãs, foi apagado de todas as plataformas de streaming e redes sociais chinesas. Ou seja, em pouco tempo, todo o trabalho que o Jae-han tinha feito sumiu das redes sociais, sumiu da internet, sumiu dos streamings e a galera que estava tentando apoiar ele teve as suas contas tudo deletadas. Os fãs do ator acreditam que ele pode ter sido vítima de uma campanha de difamação direcionada, como se esse ataque tivesse sido propositalmente elaborado. Mas essas fotos do Jae-han tinham sido tiradas 3 anos atrás e foram resgatadas exatamente no dia 13 de agosto de 2021, uma data que antecede o dia da vitória, no dia 15 de agosto, quando o Japão Imperial finalmente se rendeu durante a Segunda Guerra Mundial. Então foi como se alguém tivesse
preparado esse ataque e deixado tudo pronto, e no dia 13 de agosto decidiu trazer essas fotos à tona. Muitas das acusações feitas ao Gerhan na época foram desmascaradas, porém nenhuma dessas informações foi parar na mídia chinesa. Todo tipo de esclarecimento que os fãs fizeram também sumiu das redes sociais chinesas, e para contornar esse problema, eles tiveram que ir atrás de plataformas internacionais como o YouTube, o Twitter e blogs pessoais. Hoje em dia, essas plataformas são o único local onde você pode encontrar informações corretas sobre o caso, sem ser aquelas manipuladas pela mídia chinesa. Outra situação que fez os fãs do ator erguerem as suas sobrancelhas foi a rapidez com a qual ele foi boicotado. Capa: a Associação Chinesa de Artes Performáticas emitiu uma declaração pedindo boicote de Gerhan da indústria do entretenimento em 15 de agosto de 2021, dia da vitória. Apenas 2 dias depois que as fotos antigas do ator começaram a circular. Em comparação, quando o ator Chris Wu foi detido por suspeita de estupro em julho de 2021, levou mais de 2 semanas para a capa emitir tal declaração. 3 meses depois, a capa lançou sua 9ª lista de artistas imorais, com 88 nomes na lista, sendo um deles o do Jang Gerhan. A inclusão de Gerhan nessa lista chamou a atenção de Li Xuezheng, produtor executivo do popular drama anticorrupção In the Name of People e diretor do Golden Shield Television Center, uma subsidiária da Comissão Militar Central do Partido Comunista da China. Li foi um grande nome em questionar as políticas da capa, alegando que a associação é corrupta e fraudulenta, e também o primeiro a estabelecer contato entre Gerhan e seus fãs, meses depois do ocorrido. Em 1º de janeiro de 2022, Li postou uma gravação de voz de uma entrevista com Gerhan no Weibo, na qual ele descreveu o medo e a dúvida que ele e sua mãe enfrentaram nos últimos meses. Gerhan mencionou nessa entrevista que ele estava com medo de sair de casa nessa época, e que ele e a mãe dele chegaram a cogitar que a única forma de que a verdade pudesse ser ouvida seria se os dois tirassem a própria vida. O Li também postou uma carta escrita pela mãe do Gerhan que dizia que ele desabou quando o sobrinho dele de 4 anos de idade olhou pra ele e falou pra ele que ele era uma pessoa ruim. Essa entrevista do Gerhan não durou muito, ela logo também foi excluída do Weibo, e um tempinho depois a conta do Li também foi excluída, por isso nem o vídeo existe mais, tampouco a carta escrita pela mãe dele. Mas o Gerhan não ficou sumido por muito tempo não. No dia 16 de janeiro de 2022, ele surgiu na internet usando um pseudônimo. Com uma conta chamada Jiang Sanjiang, o Gerhan publicou um artigo na plataforma chinesa WeChat. A essa altura, quando ele publicou esse artigo, ninguém sabia quem ele era e ninguém tinha associado ainda com o Gerhan, mas logo depois alguns rumores começaram. Nessa primeira postagem, ele falou que ele queria usar o espaço para divulgar os livros e os filmes que ele estava assistindo e comentar sobre eles, e também para usar o espaço para falar sobre os seus sentimentos. Um dia depois, no dia 17 de janeiro, surgiu uma conta no Twitter com esse mesmo nome, Jiang Sejang, e tinha o mesmo tipo de postagem, então as pessoas associaram uma conta à outra. As coisas começaram a ficar mais óbvias de que a pessoa por trás daquela conta era o Gerhan no dia 28 de janeiro, com uma postagem muito intrigante que ele fez. Nesse dia, ele recomendou o livro, e ao final de sua postagem, deixou um pouco de seus sentimentos atuais. Recentemente, comecei a pensar sobre essa questão. Qual é a coisa mais importante entre bons amigos? Devemos tratar todas as coisas com um coração gentil. Sempre que meu amigo tem um problema, eu ofereço apoio. Acho que isso é benevolência e integridade. Havia uma pessoa que sempre me chamava de professor quando minha carreira estava boa, mas quando eu tive problemas ele não me enviou uma mensagem de preocupação e também não quis me encontrar. Quando sentimos que o destino é injusto, também crescemos nesse processo. Vemos muitas pessoas e coisas e também entendemos sinceridade e hipocrisia. Depois que as pessoas leram essa mensagem que ele deixou no final da postagem, muitos acreditaram que ele estava falando sobre o Gong Jun, com o qual ele contracenou em World of Honor, e que ele estava desabafando ali sobre o ator não ter procurado ele quando ele estava no momento mais difícil da carreira dele no ano anterior. No dia 31 de março, o Gerhan chegou para avisar que ele estava lançando sua marca de roupas, bonés e acessórios. O nome dessa marca é EHZ. Claro que não é assim que pronuncia, né, gente? Mas eu não sei como é que pronuncia. E aí, no dia 2 de abril, apenas alguns dias depois, o Gerhan retomou as suas postagens no Instagram, que ele estava sumido de lá desde que deu toda essa confusão. E ele começou a usar a plataforma para divulgar o seu novo negócio. Mas aí, meus amigos, a grande treta, a maior treta de todas, veio no dia 29 de abril, quando o Gerhan fez uma postagem no Instagram mostrando uma carta que ele tinha escrito no dia 21 de abril. Essa carta causou muitas discussões, porque várias pessoas acreditam que ele estava se referindo ao Gong Jun, embora em momento nenhum ele tenha usado diretamente o nome do ator. Nessa carta, ele usa o termo ex-colega para falar sobre a sua relação com essa pessoa.
Em primeiro lugar, Jaehan agradece a todos que o apoiaram e ajudaram e diz que acredita que a justiça será feita. Logo em seguida, relata que ele e esse ex-colega não tinham nada em comum um com o outro ao final das filmagens do drama, exceto por algumas cooperações necessárias de trabalho. Desde junho de 2021, os dois não haviam mais tido contato. Ele diz que, no entanto, desde agosto do ano anterior, alguns dos produtos que o ex-colega vinha promovendo continham alguns elementos sobre ele. Ele alega não entender isso, diz que não pode interferir e se pergunta se há alguma verdade profunda sobre esse fenômeno. Ele também fala que acredita que o tempo trará respostas. Se você leu essa carta, espero que tenha senso comum básico e não seja enfeitiçado por forças com segundas intenções de machucar minha família e amigos. E ele não parou por aí não, gente. No dia 3 de maio, ele fez uma outra postagem estranha, dessa vez em vídeo. E mais uma vez, embora o nome do Gonjun e do time dele não tenham sido mencionados nesse vídeo, todo mundo acredita que a indireta que ele jogou era pro Gonjun. No vídeo, o Jaehan fala sobre uma foto de sua infância ter sido usada sem a sua autorização. A foto em questão apareceu em um programa que Gonjun participou. Basicamente, o que o Jaehan alega nesse vídeo é que uma foto de infância dele foi usada sem a autorização dele, e essa foto em questão foi usada num programa de televisão no qual o Gonjun participou. Ele não falou disso com todas as letras, mas ele reclamou sobre o fato da foto dele ter sido usada sem autorização dele. E aí algumas pessoas vieram defender o caso e falaram que pode ter sido um erro do programa mesmo, da galera que estava trabalhando na edição do vídeo, porque muitas das fotos de infância do Jaehan e do Gonjun estão junto na internet, as pessoas postaram nos mesmos artigos, porque até então, né, os dois eram colegas de elenco num drama famoso. No entanto, os fãs do Jaehan estão do lado do Jaehan e não acham que isso é uma desculpa. Eles acreditam que antes de um programa ir pra televisão, a equipe do Gonjun tem que autorizar, ele tem que ver o material e autorizar de ir ao ar. Então o pessoal acha que foi proposital, que eles deixaram passar isso aí sabendo que era a foto do Jaehan e não a foto do Gonjun. E aí o motivo pelo qual eles deixariam essa informação passar seria para alimentar os fãs de casal. Lembra que eu falei pra vocês que tem esses fãs do casal que acreditam que eles estão juntos, que eles têm uma relação secreta. Então esses fãs ainda estavam de pé até esse momento, ainda acreditavam que tudo era uma grande confusão e que na verdade os dois atores tinham essa relação, tinham um relacionamento, que pelo menos eram muito bons amigos, né? Então os fãs do Jaehan acreditaram que essa era uma forma de fazer esses fãs serem alimentados, digamos assim, porque muita gente, quando viu essa confusão, gostou, achou muito fofo, achou que era um sinal de que eles eram muito próximos, que o Gonjun deixou a foto do Jaehan ir ao ar no programa, porque eles se davam muito bem, porque eles tinham uma boa relação, e realmente foi isso que aconteceu na época. O pessoal achou muito fofo, achou muito legal que isso tenha acontecido, mas o Jaehan e os fãs dele não gostaram e acreditaram que era tudo uma armação ali do Gonjun e do time do Gonjun. Porque que eu falei pra vocês antes? O Jaehan disse naquela carta que aquele ex-colega dele estava vendendo produtos que tinham elementos sobre ele. Ou seja, os produtos que o Gonjun estava vendendo faziam uma certa referência ao World of Honor, logo faziam uma certa referência ao Jaehan. E por isso o Jaehan achava que o Gonjun estava tentando ganhar dinheiro nas costas dele, digamos assim. Ganhar dinheiro com o casal do drama, mesmo depois de tudo que aconteceu e sem entrar em contato com ele. Lembrando que essas são as coisas que o Jaehan estava alegando. O Jaehan também falou sobre outras coisas no vídeo. Em seu ponto de vista, ele acredita que a equipe do Gonjun contratou fãs operadores para maliciosamente guiar os fãs do casal para atacarem sua família e amigos. De acordo com ele, não importava o que dissesse ou fizesse, as pessoas sempre iriam atacá-lo e maliciar suas intenções. Por isso ele precisou gravar esse vídeo para se explicar. Basicamente, o que ele achava que o Gonjun estava fazendo era: o Gonjun estava alimentando as fantasias indiretamente, enquanto o Jaehan era o cara mal que estava indo contra essas fantasias, estava acabando com as fantasias das pessoas. Então ele achava que o Gonjun e o time dele estavam indo fazer a cabeça desses fãs para esses fãs atacarem o Jaehan, porque o Jaehan era quem estava acabando com as fantasias dele. Mais ou menos era isso. Os fãs do Jaehan até tentaram ir pro Weibo, postar esse vídeo que ele tinha postado no Instagram pra divulgar essa história pra mais pessoas, mas como vocês já imaginam, o Weibo deletou tudo, não deixou isso acontecer, e o Gonjun e o time do Gonjun nunca se manifestaram sobre nenhuma dessas acusações. Lembrando que o Jaehan nunca falou o nome do Gonjun, nem na carta e nem no vídeo, ele falou nas entrelinhas, né? Portanto,
faz sentido que o Gong-joon e o time dele nunca tenham se manifestado sobre o assunto, afinal de contas, o nome do ator nunca foi de fato mencionado. Aí no dia 9 de junho de 2022, o Gong-joon postou uma série de fotos no Weibo que deu o que falar. E essas fotos deram o que falar por um motivo, e esse motivo era um texto que o Jaehan tinha postado. O texto do Jaehan era o seguinte: a vida é como um caldeirão. Quando você está no fundo do caldeirão, você está positivo e confiante para qualquer direção. No entanto, sempre há alguém que derrama óleo no recipiente enquanto você está tentando subir. O óleo faz o meu pé escorregar e me deixa miserável. As fotos do Gong-joon eram bem simples. Mostrava ele com alguns pratos de comida e ele dizia que tinha voltado para casa e tinha aprendido a fazer aqueles pratos. Então ele estava divulgando ali para os fãs. E nessa mesa também era possível ver todos os produtos que o Gong-joon estava fazendo propaganda. Então a carreira dele estava indo muito bem. Mas o que chamou atenção não foram essas fotos em si, foi a receita que ele postou nos comentários. Algumas pessoas notaram que dentro da descrição do prato tinham frases como: derrame bastante óleo, não seja mesquinha, derrame muito óleo no recipiente. É claro que essas frases são muito comuns em receitas, mas o pessoal não conseguiu não ligar uma coisa com a outra e muita gente começou a tirar sarro da situação e fizeram vários memes. E aí os fãs do Gong-joon vieram em defesa dele e falaram que ele apenas estava postando a receita de um prato que não tinha nada que ver com o texto que o Jaehan postou. Enquanto isso, os fãs do Jaehan acreditaram que era sim uma indireta e que ele devia diretamente tratar do assunto com o Jaehan ao invés de ficar postando esse tipo de coisa na internet. Aí nos meses que se seguiram, o Jaehan não mencionou mais o Gong-joon, ele finalmente tinha deixado essa história pra trás, e o Gong-joon e o time dele também não se manifestaram sobre nada disso. O Jaehan continuou atualizando os fãs sobre como que tava a vida dele, falou que ele tava malhando, que ele tava passeando com os amigos, que tava viajando, que tava aproveitando o tempo com a mãe dele, então parecia que a vida dele aos poucos estava voltando ao normal. Ele também mandou uma mensagem aos seus odiadores: para aqueles que me machucaram, eu sei que essas pessoas querem me derrubar, mas quero dizer que vocês despertaram o meu desejo de vencer e eu quero viver sendo mais forte. A marca de roupas e acessórios que o Jaehan tinha lançado também estava indo muito bem e todos os produtos foram esgotados. Como essa marca era a forma do autor fazer dinheiro, já que ele tinha sido boicotado, os fãs estavam ajudando dessa forma, comprando as roupas, comprando os produtos. Por isso, o site avisou que estava com demanda excessiva e tudo estava esgotado. No dia 13 de setembro de 2022, o Jaehan anunciou que estava trabalhando em uma música e que poderia encontrar seus fãs dessa forma em breve. Já em 4 de outubro de 2022, o Jaehan postou um vídeo promocional de sua nova marca de roupas em seu Instagram com a seguinte descrição: não importa de onde o vento sopre, eu sempre vou saber a minha direção. No dia 8 de outubro de 2022, Jaehan anunciou uma nova marca de roupas chamada Wind. Por conta de seus designs diferentes e únicos, todas as roupas da marca foram esgotadas em pouco tempo. No dia 15 de dezembro de 2022, Jaehan finalmente lançou a música na qual vinha trabalhando, Sad Sunshine is Here, no Spotify e no iTunes. Mas como o autor está banido da indústria do entretenimento chinês, essas músicas foram lançadas apenas em plataformas internacionais como o Spotify e o iTunes. E aí, apenas 2 dias depois do lançamento dessa música, ela pegou o primeiro lugar no iTunes norte-americano, o que mostra o grande poder dos fãs do ator e cantor. E aí, mais recentemente, o Jaehan avisou que nesse ano de 2023 ele vai estar lançando o primeiro álbum dele. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, essa é a última atualização que a gente tem. Então, pra quem tinha curiosidade de saber o que aconteceu com o Jaehan, é isso. Essa foi toda a confusão, desde que o ator foi banido da indústria até agora que ele tá se reerguendo. E eu fico muito feliz que ele tenha arrumado uma forma de sobreviver, né, que ele tenha conseguido fazer um bom dinheiro com as roupas dele, que agora ele esteja voltando a trabalhar com o que ele gosta, que é a música. Então, assim, desejo bastante sorte pra ele, espero que ele consiga, né, se reerguer ainda mais e vamos ver o que vai acontecer, se algum dia a China vai voltar atrás e vai tirar esse banimento dele, né, se algum dia ele vai conseguir voltar a atuar. Não sei dizer sobre isso, pra mim ainda é um mistério, eu vou ficar acompanhando pra ver quais vão ser os próximos passos. Lembrando que esse vídeo é totalmente parcial e todas as coisas que foram ditas aqui nesse vídeo é o que um deles falou. No caso de Jaehan, né, porque o lado do Gong-joon nunca se manifestou sobre isso. E eu não tô tomando lados aqui, não tô dizendo que as acusações que o Jaehan fez pro Gong-joon são verdadeiras, são coisas que ele falou, só tô repassando pra vocês. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse caso, o que vocês acham? Vocês acham que as acusações que o Jaehan fez contra o Gong-joon são verdadeiras, que realmente eles não eram próximos e que era tudo meio que um fingimento, assim, uma
colaboração de trabalho e que os dois realmente se afastaram depois que acabaram as promoções do drama e que o Gunjun realmente não procurou por ele, não se envolveu com essa treta. Gostaria de saber a opinião de vocês e também me falem o que vocês acham sobre o Jaehan. E também podem me recomendar aí alguns vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Se tem algum tema que vocês têm curiosidade, alguma treta, alguma fofoca que vocês nunca entenderam direito, deixem pra mim nos comentários que eu posso estar gravando aí pra vocês num próximo vídeo, tá bom? Mas hoje eu vou ficando por aqui então. Um super beijo e até a próxima.